Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Desde já agradeço às meninas, né, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu queria ouvir um pouquinho a voz de alguém que queira falar, além das meninas. A Maria está aqui com a câmera ligada, né? Pode dar boa noite, Maria, para a gente. Boa noite, Boa noite. eu sou Umas Maria pessoas... Angélica, sou psicóloga, moro em Bebedouro, estado de São Paulo, interior, bem Uhum. aqui perto de Barretos, Ribeirão Preto. Ah, Sou formada também em duas pós, eu fiz a pós em saúde hospitalar pelo Hospital de Base, a FAMERP de São José do Rio Preto, e o Hospital uhum. de Câncer de Barretos, né? E as minhas áreas assim, de atuação é a psicologia infantil, luto infantil e câncer infantil, as minhas áreas que eu especializo, que eu gosto bastante também. Que bacana. É, como a Aime me apresentou, né, eu sou assistente social, formada pela UES, sou especialista em cancerologia, né, terminei recentemente a residência, então vai ser mais um bate-papo aqui com vocês sobre as minhas vivências, né, desse último ano. Começou ontem, né, o encontro, os meninos falaram um pouco sobre a questão mesmo do contexto biológico do câncer, né? E a gente sabe que o câncer vai muito além desse contexto biológico, vai para além disso, vai mais também pelo aspecto social, psicológico. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês essa questão mesmo do social, certo? Como a questão social impacta, né, esse processo de adoecimento do paciente, né, dos seus familiares. Tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? Certo. Olha que legal, tem assistente social aqui também, que bacana. Tem mais algum outro assistente social, fora a Bruna? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre essas minhas vivências, né? Sobre como a questão social impacta ainda esse processo de adoecimento dos pacientes, dos seus familiares, desde o comecinho, né? Da falta de acesso à saúde até o tratamento. E também vou falar um pouquinho sobre os direitos do paciente oncológico, né? Isso é questão mesmo para todo mundo saber, porque eu sei que todo mundo conhece alguém da família, familiar, que já teve ou que pode vir a ter câncer. Então, assim, é muito importante que a gente saiba, né, esses direitos para poder repassar essas informações, certo? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode falar no microfone, tá? Na hora que eu estiver apresentando, não tem problema, eu paro, repito. Se alguém quiser também mandar alguma pergunta pelo chat, eu não vou conseguir ver, mas a Débora vai poder me dizer também e eu posso responder. E vai ser mais uma roda de conversa, tá, gente? Eu não estou aqui como professora, sabendo mais que vocês, todo mundo aqui tem algo para passar de saber, né? Então, vai ser mesmo uma troca de informações e de saberes, tá certo? Vamos lá. Eu vou começar aqui a apresentar. Débora, tá aparecendo aí? Ainda não, Quando tiver, me avisa. tá certo. Mas está carregando. Não, tu colocou como uma janela, uma guia, como foi? Peraí. Tá. Agora tá? Sim, deu certo.
Pronto. Vamos lá. Como eu falei, né, hoje eu vou tratar um pouquinho sobre o câncer mais no contexto do social, né, que é uma questão muito que impacta diretamente, como eu falei, desde o início, né, do acesso ao diagnóstico, né, o primeiro diagnóstico, porque as diferenças socioeconômicas, elas têm reflexos tanto no perfil epidemiológico do câncer, no que diz respeito à incidência, né? Existem países que têm incidências menores de câncer, tanto da mortalidade quanto da sobrevida, e na qualidade de vida após o diagnóstico, certo? Então, assim, essa questão social, o que é a questão social que a gente tanto fala, e não sei se vocês já ouviram falar sobre. A gente do serviço social fala muito disso, né? E quem tem já teve contato com equipe multiprofissional, já teve um contato direto com algum assistente social no seu cotidiano, sabe que a gente fala muito de questão social. E o que é essa bendita questão social, né? A questão social nada mais é do que um conjunto de expressões, né, da desigualdade da sociedade capital. Tudo que a gente vê diariamente das mazelas do que o capital traz na sociedade, como, por exemplo, a pobreza, o desemprego, os vários tipos de violência, a falta de moradia adequada, a falta de educação, a falta de políticas públicas. Então, tudo isso são conjuntos de expressões da desigualdade, né, da questão social. São expressões da questão social. E uma dessas vertentes da questão social, né, é a falta de acesso à saúde, né, que isso vai impactar diretamente ao câncer, né, mesmo a saúde sendo preconizada, né, a gente sabe que temos o SUS hoje, a saúde é preconizada na Constituição, nós temos uma lei que estipula o SUS, mesmo com todas essas constituições, essas leis formuladas, ainda tem pessoas que têm muita dificuldade de ter acesso ao básico. E aí, o câncer se torna um problema, né, de questão pública, de questão de saúde pública, por conta disso. E aí eu trouxe aqui alguns tópicos relacionando, né, como a questão social se relaciona ao câncer e como a questão social impacta diretamente nesse adoecimento. Primeiramente, acesso a condições dignas de moradia, né, e saneamento básico. Tem gente que as pessoas não têm minimamente um local para morar, falta saneamento básico, isso prejudica a sua saúde e, consequentemente, ela não vai ter condições de ter um tratamento adequado. Outras pessoas não têm acesso a uma unidade básica de saúde próximo da sua casa, por exemplo. A gente, na nossa residência, tinha muitos pacientes do interior que moravam em distritos muito distantes, que eles não tinham como ter um acesso de qualidade e facilitado para ter um diagnóstico precoce, né? Existem cânceres que eles são diagnosticados em exames de rotina, por exemplo, o câncer do colo de útero, né? Que com o exame do Papa Nicolau realizado de forma correta, a mulher descobre o câncer de forma precoce e consegue fazer o tratamento inicialmente, podendo ter, né, a cura, por exemplo. E existem pessoas que não conseguem sequer ter um exame desse, que para muitas pessoas é básico, né? Então, assim, essa dificuldade de diagnóstico e detecção precoce impacta diretamente, né, essa questão das pessoas chegarem já no hospital terciário, né, especializado já com a doença muito avançada, dificultando, inclusive, as terapêuticas propostas pelos médicos, né. Um câncer, por vezes, que poderia ser tratado de forma simples, às vezes não tem cura porque já está alastrado, já está em metástase, tudo isso porque as pessoas não têm acesso ao básico.
por diversos motivos. Às vezes por falta de transporte, às vezes por falta mesmo da unidade básica de saúde não ser próximo da sua casa, às vezes mesmo pela educação que não se tem, não se é dado, né, de fazer exames regularmente. Outra coisa que eu coloquei aqui foi o acesso e a assiduidade ao tratamento. No decorrer desse tempo, né, que eu tive atuando com essas pessoas no tratamento do câncer, era muito corriqueiro pessoas pararem o tratamento ou terem suas doenças agravadas porque elas não podiam ir até o hospital por algum motivo, né? Às vezes mesmo por questões financeiras, novamente por questões de morarem longe do hospital, né? E aí não tinham como estar aqui em Fortaleza para realizar o tratamento. Existe um tratamento de radioterapia que faz diariamente no hospital. E existem pessoas que não têm como custear, né, diariamente uma passagem de ônibus ou de outro transporte público para ir até o hospital. E Fortaleza, por incrível que pareça, não tem um transporte social para levar esses pacientes, né, das suas casas para o hospital. Não existe isso. Então, assim, por vezes, né, já tive casos, já acompanhei casos de pessoas que tiveram mesmo seus tratamentos interrompidos por várias vezes, devido a questões financeiras, devido não ter com quem deixar seus filhos, né, a questão da família desestruturada também impacta bastante, né, isso também cabe aqui nos vínculos familiares, a questão de ter esse acompanhamento da família durante o processo de tratamento, ela vai impactar muito, não só por ter um acompanhante, mas também existem mães solos que não têm com quem deixar seus filhos e não vão ao tratamento por conta disso. Existe um caso que me marcou muito, né, durante esse período, que foi o caso de uma menina, né, uma jovem de 23 anos, e esse realmente foi um dos casos que me marcou muito, porque ela tinha 23 anos, 3 filhos, foi um dos casos que não teve a detecção precoce de um colo de útero, né, que poderia facilmente ter sido detectado em um exame de rotina, Papa Nicolau, e não teve, né, e ela interrompeu diversas vezes o tratamento de radioterapia, por vários motivos, né, porque não tinha com quem deixar os 3 filhos, e por questões financeiras. Ela sentia muitas dores e não tinha como pegar um ônibus, né? Não tinha como pegar um transporte público, e o dinheiro que ela tinha não dava, não tinha como ela pegar um transporte, por exemplo, como Uber. Então, assim, ela deixou de se tratar por diversas vezes, né? Essa questão dela, né? O social impactou tanto a vida dela que a doença se alastrou, um câncer de colo de útero que chegou podendo muito bem ter sido tratado com radioterapia, com quimioterapia, e não teve, né, não foi bem sucedido o tratamento por conta disso, né, por conta que ela não teve a questão social, a vida social dela a impossibilitou de ter esse acesso de saúde adequado, né. E, infelizmente, foi um caso de que ela veio a óbito, uma mulher de 23 anos com 3 filhos pequenos. Então, assim, essa realidade, né, quem trata, né, quem teve essas experiências, quem já viu experiência com câncer, sabe que esse é um dos casos, um dos muitos casos que temos diariamente, né, que a gente trata diariamente. E meio que faz parte da nossa rotina como assistente social, e a gente faz tudo que é possível, né, relatório social, diversos encaminhamentos para a rede, né, como o CRAS, tenta transporte social, porque existe um transporte social aqui da Prefeitura de Fortaleza, mas ele é muito restrito. Então, no caso dessa paciente, não foi possível porque ela não estava dentro das normas que eles pedem, né? Então, assim, a gente faz um trabalho de formiguinha mesmo, né? Tentando minimizar
tudo que a gente consegue, né? Não só nós do serviço social, mas a equipe multi por completo, para tentar amenizar mesmo todas essas questões, né, que surgem durante o tratamento desses pacientes, né, principalmente os pacientes do SUS, que foi os que eu atendi no caso, que eles passam no cotidiano, né, para eles terem o mínimo de condição para terminar esse tratamento com dignidade, né, tendo o acesso mínimo mesmo ao que é preconizado tanto na Constituição quanto no SUS. Tá, gente? Eu coloquei aqui também ocupação profissional, e é para falar sobre que existem profissões que têm exposição à substância química, a agentes cancerígenos, que também facilitam, né, essa as pessoas a terem câncer, né, em algum determinado momento da vida. E essa primeira parte era isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei agora, ou eu posso continuar? Débora, me avisa se alguém falar aí no chat. Por enquanto, não. Não, né? Pronto. E aí, como eu falei, aí aqui eu montei só um esqueminha mesmo, colocando o paciente no centro, né? E relacionando tanto o câncer quanto a família, o contexto social, que impacta diretamente, como eu falei, e os desafios, as dificuldades e desafios no acesso à saúde. E aí, agora eu vou tratar um pouquinho com vocês sobre os direitos do paciente oncológico. Não sei se todos sabem, mas o tratamento, né, oncológico é uma obrigação tanto do SUS quanto das operadoras de plano de saúde, né, garantir o diagnóstico e o tratamento completo. No SUS, ainda existe uma lei, né, essa lei que está aqui, Lei 12.732, de 22 de novembro de 2012, que é conhecida como Lei dos 60 Dias, que prevê que o SUS deve oferecer o tratamento para o paciente com prazo de até 60 dias após o diagnóstico do câncer, né? Por exemplo, um paciente recebeu hoje é abril, um paciente recebeu hoje um diagnóstico de câncer e ele é paciente do SUS. Então, o SUS, ele vai ter até 60 dias, né, a partir de hoje, para iniciar, né, encaminhar o paciente para o tratamento adequado, né, encaminhar o paciente para o tratamento necessário, para um hospital adequado. Caso passe desses 60 dias, o que acontece, o que a gente orienta é esse paciente, essa família, ir junto à Defensoria Pública, né, garantir esse acesso ao tratamento. A gente vê muito nessa questão do acesso ao tratamento, essa demora junto aos municípios do interior, né, do Ceará. Às vezes eles demoram muito, porque aqui em Fortaleza é tudo regulado pela Secretaria de Saúde. E muitas vezes os municípios demoram muito, né? Eles disponibilizam poucas vagas para essa regulação aqui em Fortaleza, nos hospitais aqui de Fortaleza, e acaba que passa dos 60 dias. E muitas pessoas não sabem dessa lei, né? E acaba que o paciente, quando chega aqui em Fortaleza, já está com a doença muito avançada, né? Já dificultando o início do tratamento. Então, assim, aqui em Fortaleza não. Já vi casos aqui em Fortaleza, a pessoa ir no postinho, fazer a solicitação, né, da regulação e à tarde já chegar no hospital especializado. Mas as pessoas do interior têm essa demora, certo? Então, assim, se vocês conhecerem alguém que está nesse processo, saibam que existe essa lei, tá? Mas isso é para o SUS. Os planos de saúde, essa lei não está abrangendo. E aí, eu vou diversificar aqui entre dois tipos de benefícios, tá? Existe tanto o benefício assistencial, certo? Que são aqueles benefícios para os pacientes oncológicos, onde a pessoa não existe uma renda, certo? Não os pacientes que têm
já são beneficiários de Bolsa Família, não trabalham, nunca tiveram carteira assinada. E existem os benefícios previdenciários. Os benefícios previdenciários são para os pacientes que já têm vínculo previdenciário, né, que já tiveram carteira assinada em algum momento, que já tiveram alguma contribuição em algum momento da vida, que tem MEI, ou que é trabalhador rural, né? Os trabalhadores rurais, eles também estão inclusos dentro do perfil do benefício previdenciário. Vou iniciar aqui falando do benefício assistencial, que é como eu falei, é aquele benefício onde as pessoas que não têm renda, né, não existe renda, fazem a solicitação. Esse aqui, o BPC, né, muitas pessoas conhecem como o LOAS, é o mais famigerado, né, o mais conhecido, porque não só para as pessoas com câncer, né, mas ele abrange também o idoso, a partir de 65 anos, e outras doenças, certo? Não só o câncer. Existem outras doenças que o BPC abrange como requisito, certo? E aí, esse benefício está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Ele garante um salário mínimo à pessoa com deficiência, certo? A pessoa com deficiência, que eu falo também, as pessoas com deficiência e as pessoas com determinadas doenças, certo? Que não podem prover os meios da sua manutenção, né? Nem podem se manter, nem a sua família podem manter também. E aí, para ter direito a esse benefício, a renda do grupo familiar por pessoa, né, tem que ser 1/4 do salário mínimo, que atualmente é R$ 275, que é muito pouco, né, visto que o salário mínimo é muito baixo. Então, assim, eles fazem a soma de quantas pessoas estão na casa, né, residem na mesma casa e dividem, né, o salário pela quantidade de pessoas, sendo que tem que ser R$ 275, tem que ser 1/4 do salário mínimo, certo? Eles dividindo esse valor por pessoa, tem que ser R$ 275 para que seja liberado o benefício para essa pessoa com câncer, certo? E, além disso, tem que ser comprovada, além da questão da renda, tem que ser comprovada a incapacidade mínima de 2 anos. Existem alguns tipos de câncer, por exemplo, o câncer de mama, né, que os peritos do INSS, eles têm alguma dificuldade, certa dificuldade em fazer a liberação, né, para o câncer de mama, porque eles não veem esse câncer como incapacitante por 2 anos, certo? Então, assim, por vezes eu não chegava nem a orientar, porque eles mesmo que barravam, né? Então, a minha orientação era para pacientes que tinham cânceres diferentes, que poderiam não se recuperar tão rápido quanto o câncer de mama, certo? E aí, como eu falei, por não se tratar de um benefício assistencial, não precisa ter contribuído com a INSS, e esse benefício não paga 13º e não deixa pensão por morte. A minha orientação, sempre que tinha algum paciente que eu via que estava no perfil, né, era essa questão da renda, e também levar todos os gastos que ele tinha durante o tratamento, né? Porque, às vezes, eles levavam em consideração, por vezes, eles levam em consideração também, mesmo que a renda da família passe um pouco desse 1/4 do salário mínimo, a pessoa comprovando, né, o paciente comprovando outros gastos, muitas vezes eles conseguem a liberação do benefício por conta disso, certo? E aqui, esse é o único benefício assistencial, tá? Para pacientes oncológicos, assistencial. A partir daqui, eu vou falar sobre os benefícios previdenciários, que são para pacientes que já contribuíram ou contribuem com o INSS, certo? Primeiramente, vou falar sobre o auxílio por incapacidade temporária. É o famoso auxílio-doença, tá? Que
no último ano mudou de nome, agora é essa nomenclatura, e por vezes as pessoas confundem muito o auxílio-doença e o BPC, e às vezes os pacientes acabam solicitando o auxílio-doença, sendo que é BPC, e aí é uma confusão. Mas agora o nome é esse, auxílio por incapacidade temporária, tá? Que é o benefício previdenciário pago pelo INSS, quando a necessidade do trabalhador ser afastado por mais de 15 dias das suas atividades profissionais. E tem alguns requisitos, né? Que é estar qualificado como segurado, ter cumprido o tempo de carência de 12 contribuições, estar incapacitado temporariamente e comprovar essa incapacidade, né? Por meio de laudos e exames. O paciente oncológico, eu falei aqui que tem que ter uma carência, né? De 12 contribuições. Mas para o câncer, não precisa dessas 12 contribuições, tá? Desde que o paciente esteja na condição de assegurado. Então, assim, o paciente está com a carteira assinada há 3 meses, descobriu o câncer hoje. Ele vai ter direito ao auxílio-doença? Vai. Porque para o câncer, o auxílio-doença, né, o auxílio por incapacidade temporária, ele não tem esse tempo de carência. Tem também o auxílio por incapacidade temporária como segurado especial. Esse segurado especial é o trabalhador rural, aquele que eu falei para vocês lá no início, tá? O trabalhador rural, que trabalha na agricultura, como pescador, ele também está incluso nesse, como beneficiário previdenciário, tá? Sendo que ele tem que apresentar esses documentos, né, pessoais de saúde, e apresentar essa documentação que comprove que ele trabalha nas atividades rurais, né? Ou agricultura, ou pesca, enfim. E aí existem essas formas de comprovação. O contrato de arrendamento, parceria, meação, o comprovante de cadastro do INCRA, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural, título de propriedade de imóvel rural, recibo de compra de insumos agrícolas e comprovantes de empréstimos para fins de atividade rural, certo? Às vezes até eles têm muito sindicato, esses pacientes agricultores, né, esses trabalhadores rurais. Às vezes até os carnezinhos de contribuição de sindicato já são formas de comprovação junto ao INSS para ele comprovar que é segurado especial. E também é igual o outro, não tem período de carência, tá? O paciente oncológico, ele também tem direito a sacar o seu FGTS, o seu PIS/PASEP, na fase sintomática da doença, né? O FGTS, na fase sintomática, o trabalhador, ele pode estar fazendo esse saque do FGTS sem estar no prazo, né? E uma das documentações exigidas é o atestado médico com validade não superior a 30 dias. Essa questão do atestado médico não superior a 30 dias vale para todos esses benefícios que eu falei. Para todos os benefícios, tanto assistencial quanto previdenciários, eles sempre pedem um atestado dentro da validade de 30 dias. E aí, contados a partir de sua expedição, firmado com assinatura, carimbo e CRM do médico responsável, contendo o diagnóstico, o estado clínico atual da moléstia e do enfermo. O PIS/PASEP também, né, o paciente também tem direito a fazer esse saque fora do período, né, porque o PIS, ele todo ano é liberado um calendário, e ele pode fazer esse saque fora desse calendário, portando, se ele estiver portando, tiver com neoplasia maligna, né? Estiver na fase sintomática. Levando também apenas o atestado, certo? A aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, os pacientes, de certa forma,
não só os oncológicos, né, de forma geral, eles não conseguem fazer essa solicitação assim, eu tô com câncer e vou dar entrada na minha aposentadoria. Não é assim que funciona. Geralmente, o paciente, ele dá entrada primeiramente no auxílio-doença, né, no auxílio por incapacidade temporária, vai renovando esses atestados, né, até que um dia, o INSS fala, não, chega. E aí o perito vai e faz essa solicitação dessa aposentadoria, né? O paciente também pode fazer essa solicitação com algum tempo, né? Algum tempo de auxílio-doença. Mas, geralmente, ela não é concedida assim, de forma rápida. Passa muito tempo, anos, para que o paciente consiga, né, essa aposentadoria. E aí também existe o acréscimo de 25%, caso o paciente, em cima dessa aposentadoria, né? Caso o paciente, a perícia comprove que o paciente necessita da assistência de outra pessoa durante o tratamento, certo? Aí isso também é um novo processo, né? Depois que conseguir a aposentadoria, o paciente pode solicitar essa revisão, certo? Geralmente também não é conseguido assim, de forma fácil, né? Como tudo o que essas coisas de previdência e assistencial. Para os pacientes de câncer de mama, as pacientes têm direito à cirurgia de reconstrução mamária, né? Então, quem tem direito, toda mulher que, em virtude do câncer, teve uma mama ou duas amputadas ou mutiladas, né? Tem direito à cirurgia, sendo necessária a recomendação do médico, porque nem todas, né, têm essa recomendação, nem toda paciente consegue, depois da cirurgia, fazer, mas as pacientes que podem, e o médico recomenda, o SUS, tanto o SUS como os planos privados, têm a obrigação de prestar esse serviço de cirurgia plástica reconstrutiva, certo? E aí, o procedimento. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estou te ouvindo. Eu ia te interromper, mas aí eu deixei você falar. A tua câmera ficou um pouquinho estranha. Acho que sem querer tu ativou algum filtro. Oi, amiga. Pois, agora eu não sei como eu faço. Deixa. Deixa assim mesmo? Tá muito estranho. Dá pra te ver, só é como se tivesse um filtro na frente, que deixa um pouco cinza, mas dá para te ver. Não, então, eu tô perto de terminar já, e quando eu terminar, eu tento consertar. Tá bom. Como eu estava falando, sobre o procedimento da cirurgia de reconstrução mamária, né? No SUS, o paciente pode agendar essa cirurgia no próprio hospital. Se o paciente não tiver mais em tratamento, ele procura a unidade básica de saúde para solicitação e encaminhamento. O paciente também tem direito à cirurgia plástica de correção eventual de assimetria entre a mama afetada pelo câncer e a saudável para manter a proporção estética, certo? E aqui é um resumão do que eu acabei de falar para vocês, certo? Esse material, se vocês quiserem, eu acho que a Débora tem um grupo e eu posso disponibilizar para a Débora enviar para vocês, mas eu vou dar aqui uma lida rapidinho, como eu falei, os principais direitos do paciente com câncer é medicamento gratuito, né? Como algumas outras doenças também dão acesso no SUS, aposentadoria por invalidez, a isenção do imposto de renda também, a quitação de financiamento imobiliário, certo? Testamento, o plano de saúde, né? Que obriga que o plano cubra todo o tratamento
né, que o paciente necessitar, o acesso à justiça, onde o paciente vai ter prioridade, certo, em processos, o saque do FGTS, compra de veículo, e o saque do PIS/PASEP, auxílio-doença, que, como eu falei, é o novo auxílio por incapacidade temporária, e a cirurgia de reconstrução mamária, certo? E aqui, para finalizar, eu coloquei uma frase da Marilda Yamamoto, que é uma autora de serviço social, que ela coloca assim: remar na contracorrente, andar no contravento, alinhando forças que impulsionem mudanças nas rotas dos ventos e das marés na vida em sociedade. Eu acho que as pessoas, os profissionais que trabalham no SUS, né, não só em hospital de câncer, mas no SUS em geral, se veem muito dessa forma, né? Remando contra a corrente, andando contra o vento, tentando minimizar, de certa forma, o que o paciente vai enfrentando durante o tratamento, fazendo que ele tenha acesso de forma digna, de qualidade ao seu tratamento à saúde, e fazendo, né, impulsionando essas mudanças, mínimas que sejam, né, que para a gente pode ser mínima, mas que para o paciente tem grande valor. E é isso, gente, muito obrigada. Eu fico aberta agora para as perguntas, caso tenha Eu também, viu? as dúvidas. Olha, realmente está com. Deixa eu fechar aqui. E ligar novamente para ver se dá certo. Foi não. Não, foi não. Mas acho que dá para a gente continuar assim mesmo, né? Sim. Tem duas perguntas do Laércio. Tu quer que eu leia ou tu já consegue ler? Certo. Duas perguntas do Laércio daqui, deixa eu ver a primeira. Nos 60 dias, tem que ter iniciado o tratamento em si, ou basta ser apenas o encaminhamento? Não, tem que ser o iniciado o tratamento, certo? Não basta ser só o encaminhamento. Tem que ter tido pelo menos a primeira consulta com o especialista, tá? Existem condições especiais para populações vulneráveis, como indígenas ou quilombolas, de auxílios financeiros. Laércio, assim, até o meu conhecimento, existe mesmo apenas o BPC, certo? Eu não sei se a colega assistente social conhece outro benefício, mas até onde eu sei, até mesmo para essas comunidades, assim, mais diferenciadas, o único benefício assistencial é mesmo o BPC, certo? Não existe um outro para esse tipo de população, tá? Infelizmente. Inclusive, eu atendi uns indígenas, e uma indígena uma vez, e ela tinha o BPC mesmo, não tinha outro. Tem uma pergunta da Bruna e outra do Laércio. Pronto, eu estou lendo aqui. A isenção do imposto de renda é só para funcionário público, certo, Bruna? Ela não é para. E não é para todo tipo de funcionário público. Agora você me pegou, não sei a informação assim completinha, mas eu posso pesquisar depois de repassar. Mas é para funcionário público que tenha um estipulado valor mensal. Não é assim, bem restrito mesmo, sabe? Não é para todo mundo. A Jéssica está falando aqui. Não é para todas as pessoas, assim. É só para funcionário público e para uma parte dos funcionários públicos.
Caso paciente de mama que passou por reconstrução mamária. Sim, não só ele tem, Só um minutinho. Eu acho que vai precisar ler a pergunta, porque... desculpa, eu li mentalmente. Desculpa, gente. Caso a paciente de mama que passou por reconstrução mamária apresente problema na prótese, por exemplo, rompimento do material, ele tem direito a novo procedimento no contexto de SUS e plano de saúde privado. Sim, o paciente, né, tanto tem esse direito nessa reconstrução, caso apresente problemas, tanto também caso tenha assimetria dessa mama que foi reconstruída com a outra mama que não está adoecida, certo? E o plano de saúde, como eu acabei falando no final, ele tem, né, obrigação de custear todos os procedimentos que estejam inclusos nesse processo de tratamento do paciente, tá certo? Agora sim, existe toda uma burocracia, né? Por vezes não é fácil, porque às vezes a gente falando assim é tudo muito bonito, né? De que toda paciente com câncer de mama tem essa reconstrução feita, tem essa reconstrução de forma facilitada, e não é assim, infelizmente, né? Não só no SUS, mas também nos planos de saúde. A Jéssica colocou, complementando, que ainda continua precisando declarar, mesmo sendo isento do imposto. Jéssica, Jéssica, você pode especificar sobre o que é isso? A Jéssica está? Eu não entendi. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho um comentário, né, que enquanto você falava, eu ia lembrando das situações que a gente vivenciava e o quanto que é difícil realmente para o paciente, né, é a quantidade de questões sociais. Nós fomos residentes, eu, a Cíntia e outras pessoas que estão aqui, a gente foi residente em um hospital que é referência no estado, e por isso ele atende muitas demandas dos interiores, periferias, então a gente teve muitos pacientes com questões sociais bem difíceis, e inclusive aproveito para parabenizar a Cíntia, a Jéssica, que está aqui, a Bruna também, que é assistente social, caso tenha outra pessoa também, porque o trabalho de vocês é muito difícil. E eu não sei como que vocês se sentem, né, mas é muito bom saber que existe uma profissão que ajuda essas pessoas, né, que auxilia, que dá informação, que às vezes a gente pensa que a informação é pouca coisa, mas como você falou no começo, né, às vezes o paciente confunde no lugar dele fazer, pedir um tipo de benefício, ele vai atrás de outro, e eu fiquei pensando na burocracia que né, para tentar desfazer isso e conseguir o benefício certo. Então, assim, uma informação, ela não é qualquer coisa, uma informação segura, coerente, é muita coisa, e inclusive no aspecto psicológico, né, porque muitos pacientes, familiares principalmente, chegavam até a gente, assim, em estado de desespero para conseguir uma informação, às vezes para pedir um atestado médico, né, que eles não entendiam que o atestado era somente com o médico, e aí muitos recorriam ao serviço social, à psicologia, a quem tivesse disponível para escutar. E aí, às vezes, a gente dava uma orientação, assim, muito básica, que qualquer pessoa poderia dar, que poderia ter até em um informativo, assim, na rua, e eles já se sentiam bem aliviados, agradeciam tanto que às vezes era difícil para a gente lidar com tantos agradecimentos, porque na nossa cabeça a gente fez, assim, uma coisa mínima, né? Então, realmente, parabéns para vocês pela profissão de vocês, escolha, e pela luta diária de vocês. Sim, e você falou uma coisa agora que me fez lembrar também sobre até a burocratização do acesso a esses benefícios, né? Porque a maioria a maioria não, todos esses benefícios são solicitados via internet, por celular, por computador, e muitas pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso a sequer um celular, a um computador, a informação, e às vezes ficam à mercê de profissionais, né,
que ludibriam para ter uma parte desse benefício que já é quase nada, para fazer o que qualquer pessoa poderia fazer se tivesse o mínimo de educação, né? E caso esse benefício fosse realizado de forma presencial, seria ai, meu Deus, faltou a palavra. Mais difícil. Seria realizado de forma mais fácil para os pacientes, né? Eles teriam acesso de forma de mais qualidade e de mais acessibilidade para eles do que por um computador ou por celular que eles não têm acesso. E é isso. Tem mais alguma outra pergunta? Agradeço a Débora, né, realmente é muito difícil a gente trabalhar em um hospital de câncer, né? E na rotina da residência, que são 12 horas, a gente se vê, assim, imerso nessa realidade. São 12 horas, assim, extremamente imersos nessa realidade do câncer, do social, e a gente mesmo sai mesmo da nossa bolha. Eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, passar um dia, assim, sequer, imerso nisso, para começar a valorizar, sabe, mais o que a gente tem mesmo no dia a dia, as nossas informações, porque tem gente que realmente não tem o mínimo, né? Não tem o mínimo para comer, não tem o mínimo para se locomover, para ter o acesso à saúde, e além disso tudo, de não ter o básico, ainda está passando por uma doença, muitas vezes, terminal, né? Então, assim, é muito difícil, mas muito enriquecedor também. E, mais uma vez, obrigada. Deixa eu ver aqui o chat. Existe alguma cartilha que mostre todas as organizações? A Jéssica mandou. A Jéssica aqui está me ajudando muito. Maravilhosa, mandou, pronto. Gente, a Jéssica também foi residente, tá, no ICC, então é excelente profissional. Sigam as dicas. E, como eu falei, eu posso mandar esse materialzinho também pela Débora, caso vocês queiram, tá? Então é isso, caso não tenham mais nenhuma pergunta, meu muito obrigada. Eu peço desculpas, tá? Como eu falei, não sou professora, foi mesmo uma troca aqui de experiências com vocês, um pouquinho do que eu vivi, peço perdão pelo nervosismo, pela câmera que está borrada, mas eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com esse entendimento de vocês, né, dessa questão social ligada ao câncer. Contribuiu sim, parabéns, tá todo mundo te elogiando. Eu gosto sempre de escutar sobre os direitos dos pacientes e digo assim, novamente, né, que eu acho que desde ontem que as pessoas veem que eu falo com muito orgulho dos palestrantes, né, mas a maioria foi residente junto comigo, então é muito mais do que estar aqui e te escutar dando uma aula, né? Para mim é muito além disso, porque eu trabalhei com você. Então, assim, eu sei o que você está falando na prática. A gente, enquanto profissional, muitas vezes ali a gente teve que lidar com situações as quais a gente foi além do que a gente conseguia, assim, em muitos momentos. E eu digo isso devido à demanda social mesmo, situações que a gente ficou, assim, de coração partido e que a gente foi ali além de dar uma informação, foi além do que é exigido enquanto profissional, né? E você fez isso muitas vezes, eu admiro muito o seu trabalho, de verdade. E parabéns não só pela aula, mas parabéns por tudo. Desejo muito sucesso na sua carreira. Faço minhas suas palavras, Débora. Você é um profissional incrível, como você falou. A gente teve o prazer de trabalhar pertinho, gente. Então, era todo mundo grudadinho, vendo a atuação do outro, o sofrimento, as angústias. Então, assim, esse momento é muito enriquecedor, porque a gente está agora, né, compartilhando com vocês tudo que a gente viveu e que um dia foi tão doloroso e que hoje a gente está repassando como forma de uma experiência tão boa que a gente está levando para a nossa vida profissional e repassando para outros profissionais também. Então, assim, amiga, você
parabéns pelo processo, pelo projeto, é incrível. Pelo Instituto, você, a Lara, a Imê, eu tenho certeza que esse é o segundo encontro de muitos que ainda terão. Os outros profissionais que vão passar por aqui também são excelentes. Então, para vocês que vão continuar com as aulas, aproveitem muito. E é isso.